Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. A tudo e a todos os seres, pelo esforço bem direcionado, pela dedicação, pelo trabalho perseverante, para que esse momento pudesse existir. Deus os abençoe e o Cristo multiplique milhões de vezes o esforço, a dedicação de cada ser. Hoje o tema é bastante simples: a anatomia e fisiologia do espírito. Ainda não sei muito sobre a anatomia e fisiologia do meu corpo. Agora, falar da anatomia e fisiologia do espírito, tenho certeza que é um pouco ousado para um simples mortal. Mas vamos tentar, porque a minha consciência é a soma de todas as minhas vivências. E se eu aprender a ler esse livro oculto em mim, o livro das metamorfoses do ser, ele me dirá o que eu já fui, o que eu estou e o que serei. Ensinar-me-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. E na ação soberana do meu pensamento, do silêncio às mais elevadas expressões, a construção de uma nova realidade, a cada pensamento bem arquitetado que dará forma ao que pretendo, a cada sentimento nobremente elaborado que dará vida ao que eu pretendo, a cada palavra como roupagem que dará direção ao que se intenta, e a cada atitude coerente com as diretrizes do Evangelho que dará finalização àquilo que se propõe. Nós vamos, no primeiro instante, falar da anatomia, ou, para ser mais exato, hoje, do que somos constituídos. E ao mesmo tempo, de onde viemos, como viemos, por que estamos aqui. E amanhã, a parte da fisiologia para quem almejar o processo da autocura, da ressignificação de sua vida, das emoções, das perturbações, ou até da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar, da bipolaridade e outras tantas psicoses que nos atormentam o nosso psiquismo e às vezes dilaceram o nosso veículo físico e também o veículo perispiritual. A doutrina dos espíritos, como bem definiu Allan Kardec, para ser mais exato, como anotou Allan Kardec, porque quem definiu foi o Espírito da Verdade, embora ele sendo um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, pertencente também à falange Espírito da Verdade, mas ficou a cargo dele a organização de algo que foi codificado. E vemos na obra O Livro dos Espíritos a codificação dos Espíritos. Somente esta obra. Todas as demais 31 obras de Allan Kardec decodificam esta codificação. E para os que desconhecem, a primeira edição do Livro dos Espíritos consta apenas 276 questões. Eu a tenho em mãos. A segunda aumentou-se apenas o número das questões, para 501. A terceira edição consta 1019, mas muitas das 501 saiu fora porque já estavam em desalinho com a nova proposta, porque a doutrina dos Espíritos é uma doutrina viva que progride por evolução. Outras tantas foram alteradas e muitas outras acrescentadas, de modo que na terceira edição, na questão 145, Allan Kardec anota que a doutrina dos Espíritos é eterna. Se é eterna, ele está afirmando que não começou com ele e muito menos terminou com ele, porque algo eterno não tem começo, não tem meio e não tem fim. E na questão 222 da mesma obra, o autor esclarece que ele próprio
não se cansava de esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, que é fruto do seu trabalho, esta conclusão não é obra de um homem, existe desde a criação. E se considerarmos não mais o monoteísmo, mas sim o monismo com Pietro Baldi, Deus é a criação. Por isso, mais tarde, na Revista Espírita, o próprio Kardec anota: o Espiritismo é uma lei da natureza. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está em todo lugar. Porque é o cristianismo redivivo ou o Evangelho em espírito verdadeiro. Embora muitos afirmem que o Evangelho é apenas a parte moral, eu quero ver quem estuda o Evangelho sem filosofia, quem compreende o Evangelho sem ciência. Ou seja, o Evangelho é filosofia, ciência e moral, porque é a boa nova do Cristo e não é apenas um livro. Porque se fosse um livro, Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, não afirmaria que o Evangelho não está aqui nem acolá, mas sim em ti mesmo, portas adentro do teu próprio espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. Se é algo que está em nós, Joana de Ângeles afirma na obra Espírito e Vida que Evangelho é força, vitalidade e vida, um repositório de recursos inesgotáveis e inestancáveis à disposição de cada ser. Para o Espírito Sheila, o Evangelho existe em cada reino, e em cada reino ele tem uma linguagem. Para o Espírito Caena, o Evangelho está no ar, ele está nos peixes, ele está nas aves, ele está na água. Para Miramês e Bezerra de Menezes, ele está na natureza. E ainda para Joana de Ângeles, é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. De modo que, se o Evangelho está em nós mesmos, e se a questão 919 recomenda-nos o conhece-te a ti mesmo, porque o questionamento mais bem arquitetado de todas as questões constante na obra O Livro dos Espíritos, para mim, é o dessa questão: há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Sim, um sábio da antiguidade vos disse: Hermes Trismegistos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Porque até hoje, ou até outro dia, ninguém sabia quem era esse sábio, o 3 vezes grandes, o pai da sabedoria. Nós o conhecemos pessoalmente, vocês também. Por isso que eu disse nós, eu e vocês, porque todos nós somos extraterrestres, ou algum duvida que é. Eu tenho certeza. E de onde vocês são? Porque todos são multidimensionais. Em quais universos ou multiversos vocês existem? Já encontrou com alguém que pertence à consciência de vocês e reconhecerem de pronto? Eu já tive uma reunião com mais de 500 eus do meu próprio eu. E é interessante você conversar com você mesmo e ter respostas que às vezes não sabemos. E isso Kardec o fez, porque quando falamos dessas coisas, alguém pode questionar: isso não tem nada a ver com o Espiritismo. Por isso que eu já adiantei dizendo que o Espiritismo é o ensino universal, filosofia que nos ensina a pensar,
ciência que nos ensina a fazer e moral que nos ensina a comportar. E quando compulsamos o Livro dos Espíritos, na questão 628, Allan Kardec anota que há em tudo germes de grandes verdades. Se é em tudo, em todos os meios filosóficos, científicos e religiosos, com certeza os tem. O panteísmo tem germes de grandes verdades? O panteísmo acredita que todos nós nascemos de uma grande alma, temos uma experiência e ao retornar a esta grande alma perdemos a nossa consciência. Tem algo de verdade aí? Na questão 144 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: o que devemos entender pela alma do universo, a alma do mundo, a alma do cosmos? O princípio da vida. Alguém lembra? E da inteligência, no qual, digo hoje, nascem as individualidades. Tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Em Deus existimos como seres individualizados, vivemos uma experiência ora aqui, ora acolá, e nos movemos de acordo com a nossa necessidade. E Allan Kardec preocupa-se porque ali estava o panteísmo, e na questão 151 da obra O Livro dos Espíritos, a partir da 150 também, mas uma vez que desencarnamos, perdemos a consciência, jamais a perderemos. É o diferencial do panteísmo, mas a metade da informação está correta. Por isso que na obra O Livro dos Médiuns, o autor vem afirmar que devemos estudar de tudo, os prós, os contras, e não ficarmos limitados nem a um único sistema, seja filosófico, científico ou religioso, nem a um único autor. Porque o ensino, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Conforme consta na obra O Céu e o Inferno, o Espiritismo congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. Hoje, naquela época, em parte. No futuro, uma completa fusão. Por isso, mais tarde, na terceira edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque a primeira chamava-se Código de Ética e Moral, a segunda, Imitação do Evangelho, a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Mas os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, temos apenas instintos que visam a preservação da vida. E quando estou visitado ou nesse estágio, eu mato sem piedade, porque a vida para nascer morre e para viver mata. Do contrário, ela não sobrevive. Porque viver, segundo Manuel Filomeno de Miranda, é um fenômeno biológico. Agora, viver bem é a busca do prazer. Agora, bem viver é conforme as leis universais do amor, da verdade e da justiça. De modo que, na obra A Gênese, Allan Kardec, no item 55 do capítulo 1, o Espiritismo caminha com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformada em verdades práticas. Se assim não fizer, ele suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina que progride por evolução ou progressista,
ou progressiva também, se preferir. Se a ciência demonstrar que ele está equivocado em algum ponto, ele abandona esse ponto porque diante de fatos não existem argumentos. Por exemplo, antes se acreditavam que as doenças eram geradas pelos vírus, pelas bactérias, pelos micróbios, pelos vermes e por outros micro-organismos. Mas com a informação de Louis Pasteur, que pregou esta informação, na mesma época, Claude Bernard desbancou a sua tese dizendo que não são eles, mas sim os ambientes. A humildade de Pasteur, reconhecemos a verdade de Claude Bernard, rendeu-se. Bernard está com a razão. Não são os vírus, nem ultravírus, nem bactérias, nem micróbios. São os ambientes que causam a perturbação desses elementos que foram criados para sustentar o nosso corpo e não para adoecê-lo. De modo que, se a doutrina é 12 espíritos, e não terminou e nem começou com Allan Kardec, nós teremos a liberdade de falar de Pietro Baldi, de Ramatiz, de Miramês, ou de Zoroastro, de Ernest Trismegistus, de Martin Luther King, de Nelson Mandela, de Mahatma Gandhi, porque os espíritos que ditaram a doutrina, que codificaram, todos eles são livres pensadores, como afirma Leon Denis. Santos da igreja, filósofos e cientistas, e a cada dia outros vão se achegando nesse ambiente que congraçará todos os credos em torno de objetivos que visam a compreensão da nossa origem, o entendimento da nossa natureza e a compreensão da nossa destinação. Por isso que a obra O Livro dos Espíritos é dividida em 4 partes. A primeira parte fala dos elementos gerais do universo, a nossa origem. E a obra que decodifica mais amplamente esta parte, a Gênese. E nesta obra, Kardec anota, para ser mais exato, Camille Flammarion, psicografando a sua própria consciência com o nome de Galileu, ora Kahneman, ora Argos, ele vem afirmar que o Espírito é como o Sol. E depois explica o nascimento do Sol, sobre a regência dos Cristos, dos engenheiros siderais, que hoje governam o nosso sistema solar. O governador supremo do planeta Terra, sabemos que é Jesus, o Cristo. Mas o governador de Júpiter não é Jesus, nem de Marte, nem de Saturno, nem de outros planetas. E o governador do sistema solar não é nenhum desses, mas é um demiurgo com habilidades maiores, segundo Emmanuel, sendo entrevistado por José Herculano Pires na obra A Era do Espírito. E o governador da constelação, que é o centro e em torno do qual gira o nosso sistema solar e outros, não é o mesmo do nosso sistema. E o governador de uma constelação maior que arrasta as menores no seu circuito não é o mesmo dessas menores, segundo Emmanuel. E o governador de uma galáxia não é o mesmo de uma constelação maior. É um outro Cristo com maior habilidade. O governador de uma nebulosa, da qual surgiu o nosso Sol e também a nossa galáxia, uma nebulosa menor, não é o mesmo de uma nebulosa maior que gesta um universo, por exemplo. De modo que, sobre a ação da força centrípeta, coordenada pela mente desses engenheiros siderais, aglutinou seus elementos na intimidade de uma nebulosa e edificaram esses elementos o nosso Sol.
e sobre a ação da força centrífuga, o arrancou daquele cenário para ser regido pela força gravitacional que limita o seu espaço e a sua função dentro do seu cenário. Mas segue Camille e Galileu. O Sol ainda, nos instantes conceptuais, liberam frações do seu energismo que dá origem aos nossos planetas. 26 no total, não 8 nem 9, 26. A ciência já está quase 20 ou 21 já. Outro dia acharam um novo, né? Mas teve um dia que acharam 3 de uma vez. Mas já tem na minha conta, acho que 20 ou 21. Mas Camille e Flammarion, 26. Eu não vou discutir com Camille. E os planetas ainda incandescentes liberaram frações para a construção dos seus satélites. Se o espírito é como um sol, ele não pode fazer o mesmo? Liberar uma fração e construir uma nova alma? Foi isso que chegou nos estudos que levou a efeito o espírito ou estudioso naquele momento chamado Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, na qual ele narra que em cada encarnação o espírito, a individualidade, fabrica mais uma alma. E por isso o esquecimento do passado precisa ser reconsiderado. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, não só afirma que a fé é mãe de todas as virtudes e que a oração é sua filha primogênita. E a gente pensava que a oração era um mecanismo, é um ser, filho da fé, que é mãe de todas as virtudes. E a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre a sua destinação futura. Melhor, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. E na obra Gênesis, no capítulo 2, no item 27, o homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito que vai ser representado pela matriosca maior. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele seria o Deus desse corpo. De modo que quando Kahneman compara o espírito com o Deus cósmico, o autor narra que se um de nós pensarmos, Deus, por ser onisciente e por ser onipresente, estar em nós, ele sabe. E o espírito, segundo Joana de Angelis, na obra Dias Gloriosos, ele também é onisciente do seu corpo, de todos os elementos, onipresente, está em cada partícula, e é onipotente, ele tem o poder de mudar todas as coisas também, porque ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. De modo que, se o espírito sabe a menor de suas partículas, um átomo, uma molécula, uma célula, subdivisões atômicas, e nós que somos almas encarnadas, no meu caso, eu estou me esforçando ao extremo, mas ainda não compreendo o mecanismo de edificação sequer de uma partícula subatômica, no sentido profundo do termo. Sei superficialmente dizendo que se eu atrair uma porção de fluidos, gravar neles a minha inteligência e as minhas virtudes, conforme consta em O Grande Enigma com Leon Denis, eu posso transformar esses fluidos, esses princípios inteligentes que compõem os fluidos, na força de atração que é a lei de amor que vai reger a matéria inorgânica, conforme consta no Livro dos Espíritos, na questão 888A. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados.
mas a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E segundo Leon Denis, no ápice da ação de minha vontade, assessorada pelo meu pensamento, essa atração se faz amor. E o amor é a força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. De modo que, quando falamos de amor, ele é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas, no dizer de Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho e em Sugestões Oportunas. Para Joana de Ângeles, antes desse amor como matéria-prima, não existia a criação dos universos como nós os conhecemos. Ele é o mais potente antídoto para a cura de todas as doenças, por nos possibilitar a geração dos fluidos, da matéria mental que é composta de seres vivos incontáveis, e eu trabalhar com essa matéria mental e transformá-la na bioenergia, que vai gestar os infracorpúsculos, bósons de Higgs, um infracorpúsculo, a partícula de Deus, as supercordas, a onda quando ele se locomove, os leptons, os quarks, mesos, bários, o mundo subatômico, até a criação do átomo, que é uma força de seres vivos, ou um aglomerado de forças vivas, no dizer de André Luiz, para que possamos elaborar a partir daí as estruturas moleculares e, quiçá, poder começar a imaginar a construção de um tecido lesado, que é o que nós vamos conversar mais exatamente amanhã. Ou a proteção do próprio corpo, que é as células que compõem o nosso sistema imunológico. Ou o enriquecimento e o melhoramento, desde o plasma sanguíneo até o plasma no interior dos microtúbulos de uma célula. Ou qualquer coisa que queiramos, segundo o nosso conhecimento, a nossa capacitação, porque conforme consta na questão 613 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir, assimila uma porção de princípios inteligentes do universo, que é o espírito na sua origem, e transforma em fluidos, em matéria mental, em bioenergia, nos elementos subatômicos, e aí por diante. Mas o espírito tem como a maior de suas potências, no dizer de Leon Denis, tanto tem o problema do ser, do destino e da dor, quanto na obra Depois da Morte. A maior de todas as potências no espírito é a vontade. Com ela, segundo o autor, nós podemos vencer qualquer dificuldade, inclusive a morte. Se assim não fosse, eu não estaria aqui conversando com vocês. Nós tínhamos apenas 2 meses de vida, segundo a ciência acadêmica. Mas estudando Allan Kardec, mais exatamente a Revista Espírita, na qual ele afirma que a natureza não disse a sua última palavra, erros explicados hoje podem tornar-se grandes verdades amanhã. O Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas, como eu já disse também em A Gênese. Mas na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, ele narra que todo o energismo do corpo se renova em 2 meses. Se eu mudar o meu projeto, eu terei um corpo novo com 2 meses. E na época eu falei, dá tempo. Mas estudando a pauta, e cheguei em Camille Flammarion na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1, muda em alguns dias, pois sobra tempo.
E o autor afirma, basta a mentalização em certas situações para criarmos órgãos novos. Mas Joana de Ângela aprimora, dá para criar até uma personalidade nova. Não só órgãos, corpos, mas uma personalidade também. E foi o que fizemos. Só que a vontade também chama-se Cristo interno. Podemos chamá-la de mentor, anjo da guarda ou nosso guia espiritual. Vocês podem escolher até outros nomes se quiserem. E Joana de Ângeles a chama também de eu superior, de self. Na obra O Despertar do Espírito, a autora vem afirmar que o espírito, a individualidade, na sua imensa complexidade, no sentido mais profundo do termo, ele expressa-se através do eu superior. Para enfrentar no eu individual, que é a personalidade, com o auxílio do eu pessoal, que é um ponto de autoconsciência pura, no centro consciencial da personalidade, que nós chamamos de alma. É apenas um pontinho da consciência. E a autora afirma também que o inconsciente é um oceano que está entre a vontade, que está a serviço da consciência, segundo a autora, objetivando a paz íntima e a conquista do infinito, e antes da mente, que é uma emanação da consciência, existe o nosso inconsciente, onde está todo o oceano de traumas, conflitos, perturbações, insatisfações, desenganos, que ainda não conseguimos aprimorar, que normalmente chamamos de o nosso umbral particular. Todas as vezes que vamos pensar alguma coisa, porque quem pensa é a alma, o espírito intui. Para conversar com a nossa consciência, eu vou precisar atravessar o meu umbral para chegar lá. Por isso que todas as vezes que começamos a pensar em algo nobre, segundo Joana de Ângeles, a cortina abre-se entre nós e o aparente adversário, e se eu não tiver projetos convincentes que os ilumina e promove, eles tomam de assalto e me sitia, e eu não consigo pensar. A auto-obsessão. Mas se eu sei o que estou fazendo, elaboro um projeto ou um propósito de iluminação do meu inconsciente, e agora eu consigo conversar com a minha vontade, que encarrega-se de trazer as forças intuitivas para fecundar a minha realidade. Isso é Leon Denis. E sabemos que existe outro setor que governa a totalidade do corpo, ou a quase totalidade do corpo físico, mas antes o perispírito também, chamado de subconsciente. De modo que todas as vezes que eu intencionar transformar as minhas paixões, sensações, sentimentos, instintos constantes no meu perispírito, eu vou precisar reprogramar antes o meu subconsciente, que por sinal é uma fração dos elementos selecionados, aqueles que aceitaram vir para o festim de núpcias, mas vestindo a roupa nupcial, para obedecer o Senhor do festim, que é a consciência que vai governá-lo em plena harmonia, preservando a vida. Porque a função do subconsciente, onde residem os instintos, é governar, preservar a vida, não importando o preço que vamos pagar para fazer isto. Por isso que as estruturas instintivas não têm remorso, mas no início apenas instintos. Agora, mais avançados e transformados, eleva-se ao estágio de sensação. Agora o instinto mata para sobreviver, mas tem um sabor no que ele fizera para isso acontecer. E a memória desse sabor chama-se emoção. Mais instruídas as sensações,
eleva-se ao degrau das emoções, Joana de Ângeles, preenchendo a lacuna do que faltou no Evangelho ou do que alguém não entendeu dos originais e traduziu com essa farpa. Pensa que é só isso? Tem obras como a Gênese, dependendo da tradução, está exatamente assim: o homem é o corpo, ponto. E nas demais, o homem é um pequeno mundo, como eu disse, cujo diretor é o espírito, o princípio dirigido é o corpo. Então, se faltou essa informação em pelo menos uma ou duas, faltou também que após as sensações existem as emoções, que mais instruídas e purificadas, eleva-se ao degrau dos sentimentos. E os sentimentos é o juiz que julga se a emoção, a memória é legal, aprova, aí a consciência fica em paz, ou torturante, desaprova, aí eu começo a culpar-me, a punir-me. Mas para que esse enredo chegue a um degrau maior de compreensão, segundo André Luiz, os sentimentos se elevam ao estágio de pensamentos. E segundo Miramês, os pensamentos evoluem até transformar-se na inteligência intelectiva, mais tarde na inteligência emotiva e culmina com a inteligência espiritual. E no ponto mais delicado então dos sentimentos, porque foi ele que foi desmembrando, surge o amor, a lei, que reúne e condensa todas as sublimes virtudes, todas as sublimes revelações. Por isso que os Espíritos do Senhor, a consciência, são as virtudes dos céus, conforme está no prelúdio do Evangelho segundo o Espiritismo. E conforme Emmanuel, a mente, exteriorizando o energismo emanado da consciência, constrói e por meio dele se expressa o perispírito. E o perispírito, segundo André Luiz, ele coagula o seu energismo, constrói e por meio dele se expressa o corpo biológico. Porque na obra Entre a Terra e o Céu, o autor afirma que quando a mente que é uma emanação da consciência, já atingiu mais altos degraus no seu processo de iluminação, ela, a mente, arroja de si mesma o energismo para compor os seus veículos de expressão e encarnar em mundos que lhe sejam inferiores. Ele não falou de concepção, falou de alguém que já tem habilidade para criar os seus próprios veículos. E eu já estou começando a imaginar a tecnologia que Buda usará, porque ele está voltando, segundo Divaldo Pereira Franco, porque ele transformou o seu corpo em luz. Com certeza não vai precisar terceirizar, porque Hermes Trismegisto construiu o seu, deu o recado, ninguém sabe quem foi sua mãe, nem quando nasceu, nem Zoroastro. Então, Buda, eu creio que é desse time de ministros de Jesus e tem a habilidade para fazer isso. Vou ler na íntegra a informação de André Luiz, para não dizer que eu estou blefando. Quando a mente já desenvolveu certas habilidades, aprimorando-se em mais altos degraus de iluminação espiritual, pode arrojar de si mesma os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores. Nesses casos, o espírito já domina plenamente as leis de aglutinação da matéria no campo de lutas que lhe é conhecido, que nos é conhecido, no caso no mundo espiritual,
e por esse motivo governa o fenômeno da própria encarnação ou reencarnação sem subordinar-se a ele. Ele não está falando de concepção, mas de alguém que já tem essa habilidade. E basta imaginar Jesus, o Cristo. Ele construiu um planeta. E tem alguns desavisados que ficam discutindo se o seu corpo era fluídico ou não. O menino construiu o planeta. Será que na hora de falar conosco precisa de terceirizar? Não estamos diminuindo a Mãe Santíssima, muito pelo contrário. Mãe Santíssima ou mente Santíssima é a mente do Cristo, e Jesus é somente uma fração elaborada a partir desta mente Santíssima. Por isso que quando falamos que ela é mãe da humanidade, está correto, porque toda a humanidade terráquea ou terrena é filha desta mente Santíssima, que é o veículo de expressão do Cristo em nosso favor. E Jesus é a semelhança de um hormônio, porque quando eu penso como espírito em dialogar com um dos meus tecidos, eu crio um hormônio, um pequeno mensageiro, que vai representar a minha consciência, levando a paz, o equilíbrio, ou trago alguém do meu umbral para perturbar, se for o caso. E o corpo, segundo Allan Kardec e também Gabriel Delany, Allan Kardec chamou de o ser do corpo. Gabriel Delany, na obra A Alma Imortal, ele dissocia a alma do corpo e percebe que o corpo tem vontade própria. E na obra Iniciação, Viagem Astral, com o espírito Miramês ditando a Lancelin e João Nunes Maia psicografando, o corpo tem autoridade para expulsar a alma se ela não contribui para a sua evolução. E conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24 do capítulo 4, o corpo vai evoluir até se confundir com o perispírito. Se ele se confunde, se torna um perispírito, porque tudo cresce, tudo evolui. Se os instintos se transformaram em virtudes, o corpo físico vai elevar-se até transformar-se em perispírito, que vai chegar ao estágio de subconsciência, de mente, de eu superior ou do Cristo em nós. Ao mesmo tempo, sabemos que se um sistema destonar dentro do corpo, e todos eles são interdependentes, ele mata o corpo. Se o sistema respiratório recusar-se a trabalhar, e não precisa ser ele como um todo, se o pulmão rebelar-se, mais de 600 milhões de pequenos alvéolos, se colocarmos um ao lado do outro, daria para forrarmos uma quadra de tênis. Se eles se rebelarem, o corpo morre em pouco mais de 3 minutos. E ao mesmo tempo, se o sistema digestivo se rebelar, por mais que ele canalize só 5% do energismo, sistema respiratório mais de 70%, por falta desses 5%, se não tivermos uma habilidade daquele indiano que está com 90 e poucos anos, sem comer nada desde os 11 anos de idade, sem beber coisa alguma, morreríamos também. Mas se o sistema sanguíneo recusar a levar a encomenda de ambos, morre todo mundo. Por isso que por mais que o sistema nervoso cesse seu trabalho, é detectada a morte cerebral. Se o coração não parar de bater, o corpo continua vivo. Mas se esse músculo divino, esse músculo cardíaco, que faz parte dos tecidos musculares, se ele recusar-se a bater, ou se um grupo de células se rebelar lá num dos ventrículos, o corpo pode morrer. Por isso, cada sistema tem uma consciência, e cada órgão dentro do sistema também.
Por isso que Emmanuel nos ensina a falar do Evangelho aos nossos órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Então, se desconhecemos a nossa anatomia, como que eu posso conversar com aquilo que eu não sei o que é? Por isso, a filosofia nos ensina o que é. A ciência nos ensina como funciona. E a moral do Cristo, como nos comportar. Porque há 3 potenciais que precisamos considerar no espírito, segundo Rossini, na Revista Espírita de 1868. A harmonia, a ciência e a virtude. A harmonia, por ser a lei que governa o cosmos. Inclusive, ele narra que a música é a médium da harmonia, e a harmonia é o Evangelho. Ela tem o poder de nos arrebatar. Por isso que ele narra que a música tem o poder de arrastar a humanidade no processo evolutivo, por ser uma das entradas para as moradas celestes. A ciência tem a função de nos esclarecer a respeito dessa força. E a virtude a função de nos educar, porque é a construção que vamos fazendo a partir dos instintos, que são os embriões dos sentimentos. Mas quando chegamos no interior dos órgãos e sabemos que cada tecido tem uma consciência, então não é apenas um mero estudo do tecido conjuntivo, e se eu olhá-lo como um todo, não vou compreender. Mas se eu mergulho o meu olhar investigador, eu vou ver que ele tem o tecido propriamente dito, tem o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Mas se eu quiser entender esses tecidos e mergulhar no tecido sanguíneo, eu vou perceber que ele é formado de outros tecidos menores, plaquetas, hemácias, leucócitos, plasma. Mas se eu mergulhar o meu olhar no plasma, eu vou perceber que 95% é água, aglutinações atômicas formando moléculas, e os outros 5%, e juntos formam 55% do sangue, a parte líquida. Eu vou perceber que são proteínas, são sais minerais, gás carbônico e outros elementos. E se eu não sei disso, como que eu posso enriquecer o meu sangue ou dar a ele os nutrientes? Porque quando como um legume, segundo Kardec, na obra A Gênese, na lição A Gênese Orgânica, eu não estou comendo carne, estou. Quando eu como um pedaço de pão. Mas esse legume, esse pão, triturado conscienciosamente pelos dentes, orientados pelas enzimas que eu criei com a minha mente, com os meus sentimentos, sem a presença de líquido de espécie alguma que não tem essa habilidade, eu não vou enfraquecer a saliva com água, nem com refrigerantes, nem com sucos, porque o momento da mastigação, a oportunidade é da saliva, de além de transferir para a intimidade cada partícula do que eu estou mastigando, vagarosamente, harmoniosamente, mentalizando, desejando o que pretendo para com esse energismo. E agora eu vou engolir, porque a saliva formou o bolo alimentar e deu a ele a lubrificação para que ele possa, através dos movimentos peristálticos, viajar pelo esôfago com tranquilidade, aportar-se no oceano do suco gástrico, preparado no estômago, ainda pelo pensamento inicial, vai dar continuidade, ser repassada ao duodeno, receber às vezes o reforço do suco pancreático e da bile,
e na intimidade dos intestinos finos, será absorvido pela corrente sanguínea, repatriado para o fígado, transformado em moléculas de glicose. Agora, quando retorna ao sangue, já é carne. Kardec. Esse menino é um caso sério, mas parte da informação vocês não vão achar, só vai achar se conversar com ele. Mas se ele é o organizador do negócio, a gente pode pedir uma audiência, não pode? Quando a gente se interessa pela sua pauta de trabalho. Porque isso é Leon Denis. No primeiro Congresso Espírita de Paris, em 1888, no dia 11 de setembro, eu estava lá. Você estava? Eu estava lá. Não sei se torcendo contra ou a favor, mas eu estava lá para ver que novidade era esta. E eu acho que foi eu. Fiz uma pergunta indecente e ele devolve a resposta dizendo: por mais vasta que seja a codificação kardeciana, não devemos ficar limitados a ela. O mestre pede, o próprio Kardec, que alarguemos o seu pensamento. Quer dizer, que acrescentamos a cada dia mais um ponto nesse conto, mas sem desconfigurar a base. Porque a doutrina assimila tudo que for comprovado como verdade prática, mas tudo que não desconfigura a sua base. Então, tudo que vem valorizar o que já se descobriu, aumentando as possibilidades, seja bem-vindo. Tudo bem até aqui? O que eu estava falando antes de desviar o meu roteiro? Quero ver se vocês estão antenados. Certo, agora já é carne. E agora chegou as moléculas de glicose aqui. Se não tiver insulina para abraçá-las, é uma gracinha. Um abraça de um lado, braços dados, e outro de outro, e leva. Você vai morrer só mais uma vez. Morte é vida, morte é transformação. E ela vai lá e é entregue para as mitocôndrias, que vai triturá-la de novo. Mas já está lá a consciência da proteína, que é o aminoácido. Fala: não precisa se preocupar, você vai morrer nessa forma e vai nascer como um novo ser. Você vai ser uma parte estrutural da célula. Antes você era vegetal, você era um pedaço de pão, agora você vai ser humana, ou participar dessa carruagem. Por isso, precisamos ter pelo menos a noção de algo parecido, para poder dialogar com cada uma das células que compõem os tecidos, que, segundo Joana de Ângeles, é uma consciência germinal. Cada célula tem vontade e vida própria. Não por acaso as células cancerígenas são as mais belas que existem, porque ela quer crescer. O povo aprisiona com a mágoa, com o ressentimento, com o ódio, com tristeza, com isso, com aquilo. Um dia ela se solta, porque a lei lhe garante a sua libertação. Ela fala: eu vou mostrar para esse povo como se faz algo belo. E quando eu entendo, como eu entendi os meus processos cancerígenos, era o equilíbrio das minhas energias, Joana de Ângeles. Se eu deixar que elas equilibrem, eu saro. Se eu resistir ao equilíbrio, o corpo morre e elas se libertam, queira eu ou queiramos nós ou não. Agora, se eu sei conversar terna e amorosamente, que vai ser o nosso papo de amanhã, com as minhas células, eu já aprendi com Kardec, na obra A Gênese, a criar moléculas. Porque eu preciso chegar lá com a encomenda, e uma encomenda melhor do que o que existe lá. Se ela está dependente química de um refrigerante, disto ou daquilo, e eu preciso levar algo mais e melhor para que ela pare para me ouvir. Eu trouxe um aperitivo aqui para que você experimente, é um produto novo que eu estou vendendo. Se você aceitar a minha tese, eu quero fazer uma parceria contigo. Mas se eu quiser construir essas moléculas, antes eu vou ter que ir lá no Livro dos Médiuns e aprender a criar os átomos, ainda com Kardec. Porque para falar com a molécula ou para formá-la, eu preciso chegar com um átomo bonitão, se for o oxigênio, e eu preciso convencer 2 hidrogênios a se abraçar comigo para formarmos a molécula de água, se eu quiser enriquecer o plasma do meu sangue.
E se eu quiser criar os átomos, que é um aglomerado, ou são aglomerados de forças vivas, eu preciso, e esse é o átomo físico. E tudo cresce e evolui desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo, não é esse. Esse é uma aglomeração do outro, segundo a questão 34 do Livro dos Espíritos. E eu preciso estudar, no mínimo, sobre o que nós chamamos de princípios vitais. Princípios vitais que nasceram, antes de ser princípios, da matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, de acordo com Gubbio na obra Libertação. Matéria mental, composta de seres vivos incontáveis. A mente estuda, ela arquiteta, ela determina, ela materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre formada por vidas incontáveis. Está lá em Libertação. E a matéria mental, que vai dar origem à bioenergia, essa matéria mental teve a sua fonte no fluido universal. O povo aqui está querendo ser promovido rápido, já está. E este fluido universal, que é um elemento vivo, porque conforme André Luiz, na introdução da obra Evolução em Dois Mundos, o fluido universal é o plasma divino, o alço do Criador, a força nervosa do todo sábio. A nossa força nervosa é o nosso magnetismo. Nele vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. E tudo isso vive em nós dentro do nosso magnetismo. E essa criaturinha aqui nós chamamos de matéria elementar, que é a base estrutural do fluido universal, conforme a questão 29 do Livro dos Espíritos. Então, a matéria elementar. E a origem dos elementais, que formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. E nós sabemos que antes desta matéria elementar existiu ou existem o espírito, o princípio inteligente do universo, e antes dele o psiquismo divino. E essa é a nossa origem. Tudo nasce desse psiquismo. Esse psiquismo, segundo Viana de Carvalho, na obra Atualidades do Pensamento Espírita, existe antes da mônada. A mônada também é outro nome que se dá ao espírito como princípio inteligente. Podemos falar também de átomo conceptual, átomo primordial, átomo primitivo. E desse psiquismo fraciona diminutas partículas, conforme está na obra Iluminação Interior de Joana de Ângeles. E a partir daqui, a nossa saga, o nosso périplo, até transformarmos em espíritos, com E maiúsculo, o ser imortal. Entenderam tudo? Eu também entendi quase tudo. Pelo menos já sei onde que está a nossa origem. E eu fico imaginando a sabedoria divina. Ele só criou um único elemento, um único, só o Evangelho. Deus não criou nada além do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Então o Verbo, quando exterioriza, segundo o Pastorino, ele se transforma na força
que ele chama de o Pai Criador. E esta força, quando movimenta uma faceta dela, que é a vitalidade, coagula, transforma-se no psiquismo divino, que ao fracionar-se em diminutas partículas, porque ele é o laço que prende o espírito, é o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. Não está na questão 22 e 22a? Sobre a regência da força nuclear forte, interação fraca, ou da lei de atração e repulsão, ele já começa a sua saga, individualiza-se como diminuta partícula, soltando-se do todo, porque se imaginarmos o psiquismo divino como um oceano de água, o espírito seria uma gota. E ao unir dois ou mais, onde houver dois ou mais em meu nome, lembra? Aí eu estarei, disse-nos Jesus. Mas lembrou de outra coisa que é muito mais grave do que esta. Essa é moleza. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequenino, é a mim que o fazeis. E André Luiz lembra-nos: nós o atraímos por ação de nossa vontade, para auxiliar-nos a dar forma aos nossos pensamentos. Gravamos neles a nossa inteligência, porque eles são simples, sem ciência. Por isso a palavra simples e ignorante. Ignorante do vir a ser, mas não são tão ignorantes assim, tanto que eles só obedecem às leis universais. Se eu pensar em harmonia, eu construo alguma coisa. Se eu começar a pensar em desarmonia, em dissonância com as diretrizes do Evangelho, eu já começo a construir o câncer. Pode levar milênios para eclodir, segundo Ramatiz. Mas a partir do menor movimento que nós chamamos de irritabilidade, o menor movimento desta energia contrariando as leis de harmonia, eu já começo a construir as minhas perturbações. E eu vou gerar uma consciência elementar, um elemental já desordenado, que vai construir fluidos perturbados, uma matéria mental dissonante, elementos subatômicos, atômicos. Vocês sabem disso. Quem são os neutrinos? Quem são esses moços que 1 trilhão deles atravessam os nossos corpos a cada segundo? Considerado ou considerados lixo no interior do átomo. Os elementos construídos em dissonância com a lei de harmonia. Quando nós começamos a orar, começamos a harmonizar o nosso pensamento, os sentimentos, aceleramos a estrutura do nêutron, transmutando em prótons, metamorfoseando o próton, gestando os elétrons, transmutando o energismo dos elétrons, gerando os fótons. E com os fótons, formamos o nosso magnetismo, que é a consciência do próprio átomo, que tem como função entrelaçar os átomos na composição das moléculas. Por isso que adoecemos por ignorância do que somos, do que realmente somos. Por isso dizer que estamos à beira do poço morrendo de sede, porque esse oceano de energias está à nossa disposição no cosmos. Mas quando começamos a pensar, e um pensamento é uma expressão da consciência como um potencial a ser trabalhado pela nossa inteligência. Se a minha inteligência está em conexão com as diretrizes da afetividade e da ética, eu vou transformar essa capacidade criativa em qualquer coisa para vitalizar o mundo subatômico, atômico, molecular, celular, dos tecidos e etc. Mas qualquer coisa em dissonância
nós já começamos a destruir todo esse povo. Por exemplo, eu não faço, já não tenho mais coragem de matar e critico quem mata, mas como o que ele mata. Fulano é muito violento quando sacrifica o animal, mas ainda como. Bom, eu não como mais seres vivos, mas seres vivos são só os animais? Porque tudo isso é vivo, inclusive o psiquismo divino, que é uma expressão do Criador, ou do Criador. A água não é um ser vivo? Pelo menos foi classificada pela ciência atualmente. Se novas verdades forem comprovadas pela ciência, o Espiritismo assimilará. A água foi classificada na Alemanha, na cidade de Stuttgart, no Instituto Aeroespacial, por um grupo de cientistas, como um ser vivo. Se alguém tiver dificuldade de imaginar a água como um ser vivo que registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos em meio segundo, pode imaginar pelo menos um serzinho, conforme consta na obra de Camille Flammarion, Deus na Natureza, um ser com 2 milésimos de milímetro, já com músculos, com instrumento de nutrição, de locomoção, de percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, já perseguindo o seu almoço. Imagine uma leoa correndo atrás de uma zebra nos abismos de uma gota d'água. E aí tomamos um pouco d'água e o outro. O que fizermos a uma porção reflete na outra que está aqui. E aí não sabemos por que adoecemos. Você joga a comida que coloca no prato fora? Quase sempre, né? Tudo que você fizer com aquela vai refletir no que está dentro. Tudo é interligado, não tem como dissociar um elemento do outro. Se alguém declara na hora da refeição, eu odeio esse alimento, é melhor virar as costas e seguir, porque todos os demais ficarão empesteados do energismo que maldice ao Giló, que às vezes adoramos. Você ama de paixão Giló, não é verdade? Mas tem gente que odeia. Você gosta também? O povo aqui já está bem evangelizado, sabe? Nunca é bom falar com... Tudo pertence a uma única unidade. E Leon Denis já acreditava nisso, tanto quanto Kardec e outros. Se tocarmos no menor alimento, ou no menor elemento, para ser mais exato, interferimos no contexto. O mais discreto pensamento, segundo Kardec em Obras Póstumas, eu me conecto com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Já imaginaram quantos seres tem em nosso planeta? Só espíritos animando a forma humana, mais de 50 bilhões, encarnados ou não. E os pré-humanos, os animais, os vegetais, os minerais, os sub-reinos, os infra-reinos, os incontáveis reinos, conforme Galileu em A Gênese. Estamos conectados com todos os seres dentro deste mundo e com todos os seres em todos os mundos. Quantos mundos? Como eu disse, só no nosso planeta 26, só no nosso sistema solar 26 planetas. Só na nossa galáxia, multiplique de 200 a 500 bilhões por 10, é o número de sistemas solares segundo a ciência na atualidade. Só no nosso universo, multiplique 120 a 200 bilhões de galáxias por 10. E os universos são infinitos dentro de uma dimensão. E se não estudarmos de acordo com Stephen Hawking 26 a 50 dimensões, não entenderemos os átomos do sistema periódico.
Deus nos abençoe neste instante divino, pacifique as nossas consciências, os nossos corações e principalmente dando-nos a liberdade de não acreditar em nada do que eu disse, mas pensar a respeito, raciocinar e daqui a pouco questionar, porque nós vamos sair para o intervalo um pouquinho antes da hora. Vocês têm uma meia hora para tem reunião de incorporação agora, e veja lá como vão incorporar espíritos novos, porque eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, as que já entraram no meu aprisco e vestiram a minha roupa nupcial reconhecem a mim. Agora existem outras que não estão no meu aprisco e é necessário que eu as traga. Agora veja lá o que vão fazer com elas. A partir do momento que trouxerem, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, disse Jesus. E a partir dali é responsabilidade de cada um levá-las rumo à eternidade. Paz profunda, mais uma vez gratidão eterna.